Oi, minha deusa, filha da energia do amor e da presença. Hoje eu quero falar com você sobre algo que muitas mulheres tentam entender. O que realmente faz um homem ficar obcecado por uma mulher? Muitas acreditam que é aparência. Outras acreditam que é sedução. Algumas pensam que é atenção constante. Mas a verdade é outra. O que realmente prende a mente masculina não é esforço, é postura. Existe uma postura feminina que ativa algo profundo no homem. Algo que faz ele pensar, lembrar, querer voltar. E é sobre isso que Afrodite ensina. Imagine uma situação comum. Um homem conhece duas mulheres. A primeira tenta agradar o tempo todo. Ela responde rápido. Ela está sempre disponível. Ela tenta mostrar interesse constantemente. A segunda mulher é diferente. Ela conversa. Ela se conecta. Mas ela não perde o próprio centro. Ela continua vivendo. Continua existindo. Continua ocupando o próprio espaço. E algo curioso acontece. O homem começa a pensar mais na segunda. Não porque ela fez mais, mas porque ela despertou algo. Curiosidade. Filha, muitas mulheres já passaram por isso. Quando gostam de alguém, começam a demonstrar demais. Querem mostrar carinho. Querem mostrar presença. Querem mostrar interesse. Mas o efeito muitas vezes é o contrário. Porque quando uma mulher entrega tudo rapidamente, o mistério desaparece. E a mente masculina funciona muito através da curiosidade. Quando não existe curiosidade, não existe obsessão. Existe algo importante sobre a mente masculina. Homens valorizam aquilo que eles sentem que precisam conquistar. Isso não significa jogo. Isso significa dinâmica emocional. Quando o homem percebe que a mulher já está completamente entregue, o cérebro dele relaxa. Mas quando existe presença com equilíbrio, algo diferente acontece. Ele começa a investir mentalmente. Ele começa a pensar. Ele começa a imaginar. E quanto mais ele imagina, mais espaço você ocupa na mente dele. Agora escute algo importante. O erro mais comum que muitas mulheres cometem é entrar em urgência emocional. Quando gostam de alguém, elas começam a correr atrás, mandar mensagens, criar assunto, provocar respostas. E isso revela algo: insegurança energética. E o homem percebe isso. Mesmo que ele não saiba explicar, ele sente. Afrodite nunca ensinou mulheres a implorar atenção. Afrodite ensinou mulheres a sustentar presença. A mulher que entende o próprio valor não corre atrás. Ela não implora respostas. Ela não tenta provar que merece amor. Ela vive. Ela se posiciona. Ela mantém sua energia. E isso cria algo poderoso: magnetismo. Filha, o que realmente faz um homem ficar obcecado por uma mulher não é aparência. Não é esforço. É impacto emocional. Quando um homem encontra uma mulher que tem presença, que tem leveza, que tem mistério, a mente dele volta para aquela experiência. Ele lembra da conversa. Ele lembra da sensação. Ele lembra da energia. E quanto mais ele lembra, mais ele quer sentir aquilo novamente. E existe um momento curioso, quando a mulher para de tentar controlar o resultado. Quando ela volta para o próprio centro. Quando ela continua vivendo a própria vida. O homem percebe. Ele sente a ausência. Ele sente o espaço. E muitas vezes é nesse momento que ele começa a se mover. Porque agora existe algo que ativa o desejo masculino. Escassez emocional. Então, qual é a postura feminina que faz um homem ficar obcecado? É a postura da mulher que não perde a si mesma. A mulher que gosta, mas não implora. A mulher que se conecta, mas não se abandona. A mulher que demonstra interesse, mas não corre atrás de validação. Essa mulher ocupa espaço. E homens lembram de mulheres que ocupam espaço emocional. Filha, existe algo que muitos homens não dizem, mas eles sentem. Quando um homem encontra uma mulher que mantém a própria vida ativa, que não gira o mundo em torno dele, algo acontece dentro da mente masculina. Ele percebe valor, porque valor não é o que se oferece demais. Valor é o que tem presença. Uma mulher que continua vivendo, que continua cuidando de si, que continua ocupando seu espaço no mundo. Essa mulher se torna memorável. Muitas mulheres acreditam que para manter o interesse de um homem precisam fazer algo o tempo todo. Mandar mensagem, criar conversa, manter contato constante. Mas existe um tipo de presença que é muito mais forte. A presença silenciosa. A presença da mulher que não desaparece de si mesma. Essa presença cria algo na mente masculina. Antecipação. Ele começa a pensar. Ele começa a imaginar. Ele começa a querer saber mais. Quando um homem sente que uma mulher não está tentando prendê-lo, algo curioso acontece. Ele começa a voltar. Primeiro em pensamento, depois em curiosidade. Ele lembra de detalhes. Ele lembra da forma como ela falava. Ele lembra da sensação que teve perto dela. E quando uma lembrança emocional é forte, ela não desaparece facilmente. Ela volta.
Afrodite ensina algo muito importante. Existe uma diferença entre demonstrar interesse e demonstrar dependência. Interesse conecta, dependência pressiona. Quando uma mulher demonstra interesse com leveza, o homem se sente bem. Mas quando ele percebe dependência emocional, o instinto masculino é recuar. Por isso a postura muda tudo. Filha, o magnetismo feminino nasce do alto valor. Não nasce da tentativa de agradar. Não nasce da tentativa de impressionar. Nasce da mulher que sabe quem é, que conhece sua própria energia, que não negocia sua dignidade por atenção. Essa mulher cria impacto emocional. E impacto emocional é o que permanece na mente de um homem. Existe um momento que muitos homens descrevem. Eles percebem algo estranho. Sentem falta da energia daquela mulher. Sentem falta da conversa. Sentem falta da presença. E então começam a observar novamente. Pensam em mandar mensagem. Pensam em retomar contato. Porque agora existe algo que ativa a mente masculina. A ausência de alguém que tinha presença. Filha, quando uma mulher mantém essa postura, algo começa a acontecer lentamente. No início, o homem apenas lembra. Depois ele começa a pensar. E quanto mais ele pensa, mais espaço aquela mulher ocupa na mente dele. Porque o cérebro masculino funciona muito através da curiosidade. Ele começa a perguntar para si mesmo: o que ela está fazendo agora? Será que ela está saindo com alguém? Será que ela perdeu o interesse? Essas perguntas criam um movimento interno. E quando existe movimento interno, a mente volta sempre para o mesmo lugar. Para a mulher que despertou essa curiosidade, existe algo que poucos falam sobre relacionamentos. Os homens lembram muito mais da sensação que tiveram com uma mulher do que das palavras que foram ditas. Eles lembram da energia, da forma como se sentiram, da leveza, da presença. E quando uma mulher tem postura, ela cria exatamente isso, uma memória emocional. E memórias emocionais são difíceis de apagar, mesmo quando o tempo passa, mesmo quando existe distância. Agora escute algo importante. Muitas mulheres criam essa memória emocional, mas depois quebram essa dinâmica. Porque quando o homem começa a se afastar um pouco, a ansiedade aparece, ela manda mensagem. Ela tenta puxar assunto. Ela tenta entender o que aconteceu. E nesse momento a dinâmica muda. Porque aquilo que era curiosidade se transforma em previsibilidade. E previsibilidade diminui o impacto emocional. A mulher que entende a própria energia não reage imediatamente. Ela observa. Ela respira. Ela mantém a própria vida acontecendo. Ela continua existindo além daquela relação. Isso cria algo muito poderoso. Valor percebido. Porque o homem entende algo silencioso. Essa mulher não depende dele para se sentir completa. E quando um homem percebe isso, algo muda. O respeito aumenta. A admiração cresce. E a mente dele volta mais vezes para ela. Filha, obsessão masculina não nasce de controle. Nasce de repetição mental. Quando um homem pensa muitas vezes em uma mulher, ela começa a ocupar espaço no mundo emocional dele. Ele compara outras mulheres. Ele lembra da conversa que teve com ela. Ele lembra da sensação. E quando nenhuma outra experiência provoca o mesmo impacto, a mente volta novamente para ela. E quando o pensamento volta muitas vezes, o impulso de contato aparece. Filha, quando o pensamento volta muitas vezes, algo começa a mudar dentro da mente masculina. No início ele apenas lembra. Depois ele começa a observar. Ele vê uma foto. Ele lembra de uma conversa. Ele lembra de algo que você disse. E lentamente nasce um impulso. O impulso de retomar contato. O impulso de saber como você está. O impulso de sentir novamente aquela energia. Porque a mente masculina busca repetir aquilo que gerou impacto emocional. Agora existe algo importante que poucas mulheres percebem. Um homem pode conhecer muitas mulheres ao longo da vida, mas poucas deixam marca. Porque a maioria tenta agradar. A maioria tenta convencer. A maioria tenta ser escolhida. Mas a mulher que permanece na mente de um homem é diferente. Ela não implora presença. Ela não perde a própria identidade. Ela não transforma o homem no centro da própria vida. Ela mantém o próprio mundo ativo. E isso cria algo raro. Respeito. Afrodite sempre ensinou algo muito profundo. A mulher que não se abandona se torna inesquecível. Quando uma mulher continua cuidando da própria vida, cuidando da própria energia, cuidando da própria presença, ela cria magnetismo. E magnetismo não precisa de esforço. Ele simplesmente acontece. O homem percebe, mesmo sem entender exatamente por quê. E existe um momento muito curioso nesse processo. O homem começa a perceber um espaço. Ele sente falta da conversa. Ele sente falta da energia. Ele sente falta da forma como se sentia perto daquela mulher. E quando a ausência começa a falar mais alto que a presença, a mente masculina volta. Porque agora existe algo que ativa o desejo. Saudade.
Filha, muitas mulheres acreditam que precisam fazer algo para que um homem volte. Mas muitas vezes o que cria movimento não é a ação, é a postura. Quando a mulher para de correr atrás, quando ela para de tentar controlar, quando ela volta para o próprio centro, algo muda na dinâmica. Porque o homem percebe algo que ele não encontra facilmente. Uma mulher que não implora atenção. Uma mulher que mantém valor. E homens lembram de mulheres que mantêm valor. Filha, escute com atenção. O amor verdadeiro nunca nasce da pressa. Ele nasce da presença. Uma mulher que corre atrás perde energia. Uma mulher que implora atenção perde valor. Mas a mulher que permanece no próprio centro desperta algo diferente. Respeito, admiração, desejo. Afrodite nunca ensinou mulheres a disputar espaço. Afrodite ensinou mulheres a ocupar o próprio lugar. Quando uma mulher conhece o próprio valor, ela não precisa convencer ninguém a ficar. Quem reconhece se aproxima. Quem não reconhece se afasta. E tudo bem, porque a mulher que se mantém inteira nunca perde. Ela apenas revela quem realmente merece permanecer. Respire agora por um momento e permita que essa consciência se instale dentro de você. Afrodite fortalece minha presença. Afrodite alinha meu coração ao meu valor. Afrodite me ensina a amar sem me abandonar. Que eu nunca mais precise correr atrás de quem não reconhece minha energia. Que o homem que se aproxima de mim veja a mulher inteira que eu me tornei. E que aquilo que não reconhece meu valor simplesmente siga seu caminho. Porque eu não imploro presença. Eu não imploro atenção. Eu permaneço. E quando uma mulher permanece em seu valor, a dinâmica inteira ao redor dela começa a mudar.